Bom dia, meu povo lindo do 7º ano, né? Uma ótima semana para todo mundo. Hoje eu vou trazer uma aula para vocês, que é uma revisão do 6º ano. Vocês acreditam que essa matéria que eu tô trabalhando com o 6º ano é uma matéria que tá no livro didático 2. A gente já tá começando agora o livro 2. E é uma matéria que fala sobre múltiplos e divisores, né? Então, antes de começar a multiplicação e a divisão com os números inteiros, né, especificamente com os números negativos, que é o que a gente está estudando, eu vou fazer uma revisão bem rápida sobre o que são múltiplos, o que são divisores, como eu sei se o número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5. É uma breve revisão mesmo, porque essa é uma matéria do 6º ano. Então, múltiplos. Os múltiplos de um número são aqueles que eu obtenho quando eu multiplico esse número por outro número natural. Lembrando que os números naturais são o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, por exemplo, os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, né? Que é a tabuada do 3. Múltiplo de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Então, eu vou deixar isso registrado para vocês. Olha, os múltiplos. Os múltiplos de um número. Ó, vocês vão registrando direitinho no caderno, que quando eu voltar, eu vou comparar as aulas que eu tô gravando assim com o caderno de vocês, para ver se tá bem caprichado. Então, os múltiplos de um número são obtidos. Eu não gosto de fazer essa letra assim. Multiplicando esse número, por outro natural. Por outro natural. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos descobrir os múltiplos de 3. Múltiplos do número 3. Presta bem atenção. Então, os naturais são 0, 1, 2, 3. Então, eu vou fazer 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Eu nem vou continuar, porque o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Porque existem infinitos números naturais. Então, a gente costuma representar assim, ó. Os múltiplos de 3 são o 0, o 3, o 6, o 9, o 12, o 15 e assim por diante, certo? Nada mais é do que a tabuada do 3. Vou escolher outro número. Múltiplos de 2, por exemplo. Podia ser de 20, podia ser de 40, podia. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8 e assim por diante. Então, os múltiplos do número 2 são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante, né? A tabuada do número 2. Quando a gente faz uma multiplicação, vou pegar um exemplo aqui, ó. O 3 vezes 2, que deu 6. A gente estava procurando os múltiplos de 3, certo? E aqui a gente descobriu que um dos múltiplos de 3 é o 6. Quando a gente faz uma multiplicação, os dois números que a gente está multiplicando, ou 3, quantos vocês tiverem, a gente chama de fatores. Então, o 2 e o 3, ó, são fatores.
certo? E o 6, que é aqui, ó, é o múltiplo de 3. É o múltiplo de 3. Tá vendo, ó? Que ele é o múltiplo de 3 e também é o múltiplo de 6. Perdão, e também é um múltiplo de 2. Então, o 6 é um múltiplo de 3 e de 2. Nesse nosso exemplo, porque ele é múltiplo de 6. Porque a gente vai ver que 6 vezes 1 também dá 6. Então, o que, que a gente pode falar? A gente pode fazer o seguinte. A gente pode concluir o seguinte. Que todo número é múltiplo dos seus fatores. É múltiplo dos seus fatores. Aqui, ó. O 6, ele é múltiplo do 3 e ele é múltiplo do 2. E esses aqui são dois fatores que multiplicados dão 6. Outra coisa, o zero, vocês vão ver que ele é múltiplo de todos os números, porque 0 vezes qualquer número sempre vai dar 0. Então, eu vou escrever aqui, ó, o 0 é múltiplo de qualquer número. Certo? Então, escrever os múltiplos nada mais é do que escrever a tabuada daquele número. Então, o múltiplo é bem simples. Deixa eu pegar outra cor aqui. Vamos fazer agora os divisores. Vamos falar um pouco sobre os divisores. Então, os múltiplos eu já entendi. Agora, eu vou para os divisores. Eu vou para os divisores, né? Então, quem são os divisores de um número? Divisores de um número são aqueles números que, quando eu divido o primeiro pelo segundo, o resto dá 0. Então, eu vou escrever aqui. Divisores de um número. São aqueles... Eu vou fazendo assim porque aí a gente vai bem devagar. Vocês podem parar o vídeo, dar pause, anotar no seu caderno. São aqueles que deixam resto 0 quando dividimos o primeiro pelo segundo. Então, por exemplo, eu vou pegar um número aqui que eu gosto, que é o número 12. Eu vou descobrir quem são os divisores de 12. Então, eu vou escrever aqui, ó. Quem são os divisores de 12? Então, quais são os números que, se eu pegar o 12 e dividir por eles, o resto vai dar 0? Então, vamos começar, né? Eu vou começar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6, pelo 7, né? Nossa, mas que trabalho, né, Cíntia? Fica testando tudo. Sim, dá um pouco de trabalho. Porém, a gente conhece os critérios de divisibilidade, que é uma matéria que vocês já tiveram no 6º ano. O que são os critérios de divisibilidade? São algumas dicas que eu posso usar para descobrir se aquele número, por exemplo, se o 12 ele é divisível por 3, né? Se ele é divisível por 2, para eu não ter que ficar testando todos os números. Então, esses critérios de divisibilidade, eles estão na página 3. Eu vou escrever aqui, ó, critérios, para vocês darem uma olhada e relembrar. Critérios de divisibilidade.
página 3. E para quem tiver dúvida, eu tenho uma aula gravada sobre critérios de divisibilidade que eu dei no 6º ano. Eu posso disponibilizar para vocês, né? Então, como essa matéria é uma revisão, então, teoricamente, vocês já deveriam saber os critérios de divisibilidade. Mas tem dúvida, é só voltar na página 3 que tá tudo bonitinho. Vocês vão ver que o 12, por ele ser par, ele é um número divisível por 2. Todo número par dá para dividir por 3. E outra coisa, quando a gente soma os dois algarismos, dá 3. Então, ele também é divisível por 3. Eu escolhi um número baixo, um número que a gente já sabe para dar como exemplo, mas eu podia ter escolhido um número mais alto. Então, ó, eu vou fazer... eu sei que todo número é divisível por 1. Então, um divisor do 12 eu já sei que é o 1. Porque eu sei que 12... dividido por 1 dá 12 e sobra 0, né? Lembrando o seguinte, vou fazer aqui com o 2. 12 dividido por 2 dá 6 e sobra 0. 12 dividido por 3 dá 4 e sobra 0. 12 dividido por 4... dá 3 e sobra 0. 12 dividido por 5 eu nem vou fazer, porque 12 não tá na tábua do 5. 12 dividido por 6, posso até fazer, mas olha, aqui, vou fazer. 12 dividido por 6 dá 2 e sobra 0. Por 7. 7 não dá, porque 7, 14. 8 também não, 8, 16, 9, 10, só vai dar por 12. 12 dividido por 12 dá 1 e sobra 0. Então, olha, os divisores do número 12, eu vou sempre escrever em ordem crescente. Os divisores do número 12 são esses números aqui, ó. 12, 6, 4, 3, 2 e 1. Eu vou escrever em ordem crescente. Então, é o 1, o 2, o 3... o 4, o 6 e o próprio número 12, certo? Vamos lembrar um pouquinho? Eu vou pegar 12, vou chegar mais pra cá. Eu vou pegar o 12 dividido por 4. 12 dividido por 4, que deu 3 e sobrou o resto 0. Lembra como é que chama essa parcela aqui na divisão? Como é que chama essa? Como é que chama essa e como é que chama essa, né? O 4 é o divisor. Divisor. O 3 aqui, que é o resultado, é o quociente. Aqui é o resto. E o 12 é o dividendo. É o dividendo. Vocês lembram dessa nomenclatura, né? E o que a gente acostumava fazer na escola, no 4º, 5º ano? Vocês lembram de fazer a prova real? Vocês já ouviram falar nisso? Prova real. A professora falava, faz a prova real para ver se vocês acertaram a divisão. E como que funcionava a prova real? A prova real, a gente pegava o quociente, multiplicava pelo divisor, somava com o resto, tinha que dar o dividendo. Então, a gente fazia 4 vezes 3 mais 0, e isso aqui tinha que dar o dividendo, que no nosso caso é 12. Então, aqui vai ficar 4 vezes 3 igual a 12, né? E se esse lado, esse membro aqui fosse igual a esse, era porque a gente tinha acertado a divisão, né? Mas olha que interessante. Olha o que a gente achou aqui com o que a gente achou aqui nos múltiplos, né? Ó, 4 é um fator, 3 é um fator e 12 é um resultado de uma multiplicação. Então, a gente também pode falar o seguinte. Olha, 4, esse fator aqui, ó, eles são divisores
de 12. E 12 é um múltiplo de 4 vezes 3, como a gente já escreveu aqui. Então, olha, eu vou escrever aqui, ó. 4 e 3 são divisores de 12. Certo? E aqui, ó, a gente pode escrever que 12 é um múltiplo do 4 e do 3, né? Não só do 4 e do 3, que a gente já viu outros, mas é só para puxar esse raciocínio. Certo, gente? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de divisor e múltiplo. Olha que interessante. O 12 é um múltiplo do 4 e um múltiplo do 3. Se eu fosse falar o contrário, o 4 é um divisor de 12 e o 3 é um divisor de 12. Agora eu vou pegar um número e eu vou pegar o 12 e vou dividir ele por 7. Eu já sei que o resto não vai dar zero, né? Então, eu vejo quantas vezes o 7 cabe dentro do 12, dá 1. Aí, a gente costuma fazer assim, né? Eu não quero mais que faz assim, porque a gente já pode fazer essa conta usando o nosso querido raciocínio, né? 1 vezes 7, 7. 12 menos 7 dá quanto? 5. Então, olha aqui o que aconteceu. O resto foi 5. Como que eu sei que eu não consigo mais continuar a divisão, né? O resto, olha, ele foi menor do que o número que tá aqui, que é o divisor. Se o resto fosse 7, isso significaria que esse 7 ia caber mais uma vez dentro desse. Então, para eu descobrir qual que é o próximo número depois do 12, que eu consigo dividir por 7, o que eu precisaria fazer? Esse resto aqui, ó, ele tinha que dar 7. Então, para ele dar 7, eu teria que aumentar 2. Só que eu não posso só mexer aqui, né? Eu teria que aumentar 2 aqui também. Então, ó, o próximo número seria o 14. E daí aqui ia dar 2 e o resto dá 0, né? Ou, o que eu posso fazer? Ao invés de aumentar 2... Tá vendo? 12 dividido por 7. Ou o que eu posso fazer? Eu posso tirar, porque lembra, eu quero que o resto ou dê 0, ou o resto seja igual ao divisor, para o divisor caber mais uma vez aqui dentro. Então, se eu tirar 5 daqui, olha o que vai acontecer. 12 menos 5, 7. E aqui dá o resto. Então, olha o que a gente descobriu. Que depois do 12, o próximo número que é divisível por 7 é o 14. E antes do 12, o número que é divisível por 7 é o 7 mesmo. Tem um exemplo muito bom, é o exercício 3, da página 5, do livro 2, que diz o seguinte, né? Ele escreveu o seguinte, ele escreveu que 4.944.933 vezes 17 é igual a 84.063.861. E daí ele dá as alternativas e ele pergunta qual é dentro das alternativas, qual outro número é múltiplo de 17, né? Então, olha, o que ele fez aqui nada mais é do que a prova, ele escreveu dessa maneira, tá vendo? É como se fosse a prova real de uma divisão. Eu vou montar isso aqui como uma divisão. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 84.000
861, tá vendo? Dividido por 17, que vai dar 4.000, e o resto dá zero, certo? Foi isso que ele fez. Só que ele escreveu de uma maneira diferente, ele escreveu como se estivesse fazendo a prova real. E lembra disso que eu expliquei, né? O próximo número, depois do 84.000, 84.063.861, que é divisível por 17, se o 17 couber mais uma vez aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer duas tentativas. Eu posso somar 17 aqui ou subtrair. Então, se eu somo 17 aqui, ó, eu vou ter que somar aqui, eu vou pegar outra cor de caneta, pra ficar mais fácil. Se eu somo 17 aqui, significa que esse número aqui, ele ia caber mais uma vez, e o resultado dessa soma aqui, ó, 84,063,861 mais 17, ele ia ser divisível por 17. 7 mais 1, 8, 6, 7, 8, 3, 6, 0, 4, 8. Só que eu vi que não tem esse número na alternativa. Então, eu resolvi, e eu vi que os números que tem, não adiantava eu ficar somando 17. Então, eu tive a ideia de subtrair 17. Então, eu vou pegar esse número aqui, ó, 84, e vou subtrair 17. 1 eu não tiro 17, então aqui vai ficar 11 e aqui vai ficar 5. 11 menos 7, 4, 4, 8, 3, 6, 0, 4, 8. Então, olha, 84.063.844, ele também vai ser divisível por 17. Se eu não me engano, é a última alternativa, que é a resposta certa, certo? Então, olha, agora eu vou dar um tempo para vocês processarem tudo isso antes de trazer exercício para a gente praticar um pouco. Então, aproveitem o tempo agora, passem para o caderno com muita calma e eu volto com alguns exercícios para a gente praticar esse raciocínio. Mas o que eu queria que ficasse para vocês é entender a diferença dos múltiplos e dos divisores, como é que eu encontro os múltiplos e como é que eu encontro os divisores. Isso é o principal, tá bom? Para a gente poder seguir com a matéria de multiplicação e divisão dos números inteiros, especificamente dos números negativos. Um beijo e até o próximo vídeo.